Ela, o título do sermão está aí. A linhagem da graça vence o império da morte. Vamos falar juntos? A linhagem da graça vence o império da morte. E aí eu queria que você então abrisse, vai aparecer na tela também, mas é Gênesis 5, queridos. Nós vamos estudar o capítulo todo, mas como esse é um capítulo de muita genealogia, a gente vai ser mais rápido do que o habitual. Mas vamos lá, Gênesis 5, eu quero ler nesse momento somente o verso 1 e o verso 2, que já está na tela para você ler, acompanhar junto comigo. E o texto diz assim, Gênesis 5, 1 e 2. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Graças a Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, estamos diante da Tua palavra e a nossa oração é que Teu Espírito venha nos guiar à verdade, nos iluminar, nos revelar esta verdade. Que sejamos hoje, mais uma vez, aperfeiçoados, corrigidos, moldados, encorajados, transformados, para que sejamos mais parecidos com o Senhor. Afasta de nós a distração, o cansaço, preocupações, e que a nossa mente agora esteja voltada para ouvir e entender o que Tu tens para nós. Que Teu Espírito nos revele a Tua vontade nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Bem, já iniciamos falando que estamos dando sequência, né, à série No Princípio Deus. No último encontrão, a gente estudou o contraste entre a geração de Caim e a geração de Sete. Ali a gente viu a geração de Caim no capítulo 4, né, no finalzinho do capítulo 4. O capítulo 4 começa com Caim e Abel, né, aquela história de Caim e Abel que a gente já falou aqui. E depois Caim vai embora, ele se afasta da presença do Senhor e resolve fugir um pouco daquela sentença que ele levou de Deus, né? E a sentença era que ele seria um andarilho, e ele resolve se firmar e construir uma cidade. Ele dá o nome de Enoque, porque era o filho que ele teve, e ali começa uma geração de morte, uma geração de gente que não adora a Deus, gente que faz muita coisa, que realiza muita coisa, grandes realizações, confiando na própria força, mas ignorando o Deus Criador dos céus e da terra. E depois, no final do capítulo, nós vemos a geração de Sete. O texto vai dizer que Eva tem um filho chamado Sete, ela dá esse nome de Sete, porque é aquele que foi colocado no lugar daquele outro que foi aceito por Deus. Quem era o outro que foi aceito por Deus? Abel. Então Sete vem para ser aceito por Deus no lugar de Abel e dar continuidade à geração daquela que venceria a geração da serpente, a geração da mulher. Então lembrando que a gente está seguindo o raciocínio que foi proposto no jardim, quando o próprio Deus falou com a serpente, na presença do homem e da mulher, ele fala com a serpente, e lá em Gênesis 3,15, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que a descendência da serpente seria derrotada pela descendência da mulher. Nós sabemos que o descendente perfeito final é Jesus, não é verdade, queridos? Mas há uma caminhada na história, na cronologia, na história. E há uma caminhada sempre de luta e disputa e inimizade da descendência da serpente e a descendência da mulher. A descendência da serpente é corrompida e contaminada pelo pecado. A descendência da mulher, ainda que também tenha sua carne contaminada pelo pecado, é a descendência que serve a Deus, que é aceita por Deus e que também obedece a Deus. Então, nós estamos vendo isso, nós vimos essa situação quando Caim mata Abel, no início do capítulo 4. Agora nós vemos, no final do capítulo 4, a descendência de Caim multiplicando arrogância, violência, morte, pecado, enquanto aparece então a nova descendência que, pense comigo, Eva pensou que era Caim, a descendência que venceria a serpente. Aí depois ela teve Abel, aí Deus aceitou Abel, Caim matou Abel, aí ela viu que era Abel, mas viu que Abel morreu, ficou sem esperança. Aí nasceu Sete, a esperança foi renovada. Então nós estamos aqui, nesse cenário.
E aí o texto aqui, Moisés que escreveu Gênesis, ele vai dizer aqui algo diferente. Ele vai voltar um pouquinho, fazer uma genealogia. E começa falando do começo, falando de Adão. É interessante porque o capítulo 5, nesse capítulo a gente vai encontrar a genealogia dos patriarcas, dos primeiros seres humanos aqui que povoaram o mundo. Aí você pode falar assim, eu não aprendi isso na escola, na faculdade, não. Eu sei. Na verdade, você aprende muita coisa lá. Você aprende ciência e às vezes você aprende outras filosofias e ideias que precisam de muita fé e não são ciência. E estão travestidas de ciência. Isso, desculpa, mas eu tenho que dizer. Mas esse debate a gente pode aprofundar melhor numa EBD, num momento oportuno. Mas eu queria deixar claro o seguinte, se a Bíblia está dizendo que as pessoas que nasceram no mundo são essas, então são essas. Veja, o texto não diz que só foram essas. Mas a partir dessa, aqui o texto vai destacar uma geração. Que geração? A geração daqueles que invocam o nome do Senhor. O capítulo 4 termina dizendo que a geração de Sete, ali passou-se a invocar o nome do Senhor. Passou-se a adorar ao Senhor, em contraponto com a geração de Caim. E aqui nós veremos então essa geração que invoca o nome do Senhor, que obedece ao Senhor, para você ver como é que Deus preservou. Foi gerando filhos e filhos e foi nascendo gente. E a gente tem aqui lição para a nossa vida. E isso vai culminar, obviamente, em Jesus. Mas tem muita coisa para acontecer. Tem uma Bíblia inteira para acontecer aqui. Tem um Velho Testamento inteiro para desenrolar aqui até chegar em Jesus. Mas se aqui tivesse sido interrompido, não teria acontecido nada. E você e eu não estaríamos aqui felizes por causa da salvação. Estaríamos perdidos. Então veja. O capítulo 5 mostra essa genealogia. E embora a humanidade ela vai caminhar para a morte, para a sepultura, por causa do peso do pecado, ou seja, todo ser humano agora morre, Deus vai preservar para si um povo e Ele vai manter viva a esperança através das gerações que nós vamos ver aqui. Pode passar os textos que eu não vou ler agora? Joga lá para a parte que tem a frase. Depois do texto bíblico, por favor. Aí pula aí. O pecado produziu morte, mas a graça faz a vida prevalecer entre os que andam com Deus. Vamos falar isso? Esse é o resumo desse capítulo, vamos lá? O pecado produziu morte, mas a graça faz a vida prevalecer entre os que andam com Deus. Então, primeiro ponto, pode passar. Primeiro ponto que nós vamos ver, os 5 primeiros versos, já lemos os 2 primeiros, do 1 ao 5 agora. Nós vamos ver a realidade do pecado, a dura realidade do pecado, que é o quê? A morte. Pode passar, querido. Primeiro ponto, por favor. Isso, aí ó. A dura realidade do pecado, do verso 1 ao verso 5. Então já lemos, este é o registro da descendência de Adão, quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, quando foram criados, Ele os abençoou e os chamou homem. Aí veio 3. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Vou repetir o 5, só para você pegar o finalzinho. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Tem um meme que o pessoal fala, né? E morreu, né? Mas tem tudo a ver. Porque esse texto vai ficar o tempo inteiro com um refrão repetindo. E morreu. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, e morreu. Acontece isso, nasce isso, tem filhos, e morreu. E esse é o aprendizado para a gente. É a realidade do ser humano, olha lá. De novo, ponto 1. A dura realidade do pecado. Eu escrevi, não foi à toa. A morte. E morreu. Beleza? Então a gente ri da morte porque a gente está na vida eterna, né? Graças a Deus. Porque vencemos a morte com Jesus. Mas a situação é trágica. Essa situação é terrível. É a situação que a humanidade agora estava inserida. Deus falou que se comesse do fruto proibido, ou seja, se desobedecesse a Ele, certamente morreria. A serpente falou que era mentira. A mulher acreditou na serpente e comeu. Nada aconteceu ainda. O homem acreditou que o que a mulher fez estava bom. Foi lá e comeu também. Aí deu ruim. Aí a morte contaminou. Contaminou toda a humanidade. E não só a humanidade. Tudo aquilo que tinha vida agora morria. A morte contaminou a criação. Então, isso aqui
É uma realidade que a gente precisa entender o que está acontecendo aqui. A narrativa desse capítulo, ela começa recapitulando a criação, falando de Adão, mas ela está introduzindo aqui uma diferença fundamental. Você repara que o texto vai dizer que Deus criou o homem à sua semelhança, que é o que a gente já aprendeu desde o capítulo 1. Agora, Adão gerou Sete, e o texto vai dizer também a sua própria semelhança. Então veja, o que o texto está querendo ressaltar para a gente? Ressaltar que aquilo que tinha em Adão foi reproduzido para a sua geração, no caso Sete. Está falando de uma geração daqueles que invocam o nome do Senhor, que adoram ao Senhor, que servem ao Senhor. Mas mesmo a geração que serve ao Senhor, ela traz consigo aquilo que Adão transmitiu. E o que Adão transmitiu? Adão transmitiu o conhecimento de Deus que ele tinha. E transmitiu o jeito de adorar a Deus. Por isso, eles invocaram ao Senhor. É verdade. Mas Adão também transmitiu a sua natureza pecaminosa. A morte. Que o alcançou, ele transmitiu. A imagem dele agora. Sete, a sua própria imagem, Sete, a própria imagem de Adão. A própria semelhança de Adão significa que é uma geração agora contaminada pela morte, ainda que sirva a Deus, é contaminada pela morte. Ficou claro? Aqui a gente vê essa transmissão da natureza caída. O resultado aqui é o ritmo de um funeral, que vai dominando o capítulo, o tempo inteiro, e morreu. Adão viveu 930 anos, e o texto vai sempre terminar, e morreu. E essa sessão que eu separei aqui no primeiro ponto, que é do 1 ao 5, ela nos ensina que ninguém, por mais longevo que possa ser, e você vai ver aí quantas pessoas viveram. Gente, Adão viveu 930 anos. Aí você fala assim, pastor, você acredita nisso? É claro, está na Bíblia. Se você não acredita, não, pois parece conto de fada. Não, irmãos. É porque a gente fica indo para essas universidades desses professores ateus, e eles só fazem pseudociência ou semiciência. E eles escondem uma série de evidências, inclusive da longevidade. Inclusive do próprio dilúvio, que a gente vai ver depois. Eu não vou poder fazer um estudo científico acerca disso. Mas se você, com um pouquinho de boa vontade, pesquisar na internet, no YouTube, você vai ver um monte de gente ensinando, explicando, falando. Não dá para você ficar nessa de Big Bang, de trilhões de anos. Não dá, meu amigo. Não dá para tu ficar nessa, que teu professor ateu, que não tem nada para te ensinar. Tira 10 na matéria dele, esculacha, arrebenta, mas assim, não tem nada para te ensinar. Entendeu? Aí tira 10, porque é isso que a gente tem que fazer. Dar o exemplo, né? Arrebentar mesmo. O crente tem que ser assim. Agora, meus irmãos, nós não vamos aqui ficar falando, porque nós acreditamos numa possibilidade. Não tem possibilidade, eu acredito no que está escrito. A Bíblia diz assim, está escrito, então está escrito, acabou. Se está escrito, Deus falou, então está escrito aqui, Deus falou, está falando. Como que isso funciona? Isso a gente pode pesquisar, pode estudar. O fato de eu não saber como, não é argumento para eu dizer que não aconteceu. Ok? O fato de eu não saber como que isso se encaixa, se a gente for por esse caminho, a gente vai dizer que Deus não existe mesmo. A gente vai dizer que a trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não existe. Porque eu não sei como, você sabe como? Que 3 é 1? Eu não sei. As duas naturezas de Cristo, ou seja, totalmente homem, 100% Deus, numa só pessoa, como que isso acontece? Não sei. Mas está escrito. Entende? Agora tem coisas que a gente aceita, está escrito, a gente aceita. Essa a gente fica preso com o nosso professor de biologia, do ensino fundamental. Pelo amor de Deus. Do ensino médio. Pelo amor de Deus. Vai ficar agarrado com esse cara. Esse cara nem sabe quem é você. E você está aí, abraçado com ele. Entendendo tudo errado. Estou brincando, estou exagerando aqui, né? Claro. Então foca aqui, gente. Foca no texto. Se você é crente e crê que a Bíblia é a palavra de Deus, está escrito que Adão viveu 930 anos. Então viveu. Como que isso acontece? Eu tenho muitas explicações para te dar. Convido você a vir na EBD, 8h30 da manhã, domingo. Você vai começar a saber esses detalhamentos aí. Ou pesquisar na internet, que não falta informação. Dá uma perguntada para a gente também, para conferir se aquilo que você está vendo na internet está batendo. Mas assim, hoje, não dá para você falar assim, não sei, vou ficar com o meu professor ateu. Não dá. Isso é desculpa de preguiçoso. É desculpa de alguém que já não quer crer na Bíblia. Ok? Já estou combinando aqui com vocês. Então, se você meter esse caosinho que vai ficar com o teu professor ateu, porque não tem informação diferente, essa que é a melhor informação, é mentira. É má vontade da sua parte. Então, eu estou falando aqui. Então, a gente pode conversar num outro momento, mas creia, daqui em diante que a gente vai ler, que assim como está escrito,
assim aconteceu. Amém? Então vamos lá. Então, repare, se você perceber, por mais longevo que alguém aqui apareça nesse texto, inclusive Adão, 930 anos, ninguém vai escapar do juízo divino com relação à desobediência, à natureza de pecado que todo ser humano tem, que é o quê? A morte. Ninguém vai escapar. A morte não é um erro de percurso, mas a morte, na verdade, é uma evidência de que a palavra de Deus, que Deus deu lá no jardim do Éden, ela está se cumprindo na realidade humana. Então, se você pensa assim, até hoje as pessoas morrem, não é verdade? Isso é uma evidência de que o que está escrito no jardim do Éden é verdade. De Deus falou que ia fazer e fez mesmo. Isso é motivo para temermos a Deus. Porque podemos temer a parte agradável de Deus, que a gente vai dizer assim, que é agradável, o amor, que Deus é bom. Mas temos que temer também o juízo de Deus. O poder que Ele tem, a santidade dEle, que Ele não compactua com o pecado. Jesus ensinou para temer. Jesus fala assim, temam aquele que pode destruir a alma. Jesus vai ensinar. Seja inteligente, você está lidando com um ser superior, perfeito, que tem o poder de fazer tudo acabar. Aí tu vai ficar brincando? É isso que Jesus quis dizer, tá? Então veja, essa é uma realidade. A morte, ela é uma evidência de que Deus está cumprindo a sua palavra. Augustus Nicodemos, um dos teólogos que eu tenho pesquisado para esse estudo que a gente tem feito aqui da série No Princípio Deus, ele vai dizer o seguinte: a genealogia de Gênesis 5 é a prova histórica de que a sentença de morte pronunciada por Deus no jardim foi executada. O pecado é um invasor terrível que transformou a árvore da vida em um obituário contínuo. Ou seja, o que a gente tinha acesso, que era a árvore da vida, agora a gente tem um obituário, morte atrás de morte, morte atrás de morte. Essa é a realidade da natureza humana. Aquele que foi criado à semelhança de Adão, ou seja, todo ser humano, ele tem essa realidade de morte. Segundo ponto, veja aí, a graça de Deus na continuidade da vida. Ainda que tenha essa sentença que é inescapável, que é a morte a princípio, existe graça para a continuidade da vida. Veja os versos 6 a 11. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Só uma pausa, nós falamos de Enos na semana passada, né? Já eu explico, tá? Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 912 anos e morreu. Olha aí, de novo, e morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 905 anos. E o quê? E morreu. Esse trecho é interessante porque vai mostrar a continuidade da geração. Repara que essa geração de Sete, Enos, e aí vai avançando aqui nesses nomes que nós lemos rapidamente. Repara que o texto cita um nome e diz que depois ele teve filhos e filhas, não é isso? Significa que ele está dando destaque àquele que carregou o compromisso de invocar o nome do Senhor. Essa geração que nós vimos no capítulo 4, diz o texto lá no final, o último versículo do capítulo 4, se você voltar, você vai ver, acho que é o versículo 26, é o último versículo do capítulo 4, você vai dizer ali, naquele tempo ali, passou-se a invocar o nome do Senhor. Que tempo? No tempo do nascimento de Sete e de Enos, tá? Passou-se a invocar. Quem invocou? Esses nomes que estão aparecendo aqui. É uma geração de pessoas, de servos de Deus. E os outros filhos e filhas? O texto não afirma que eles são servos de Deus. Ou seja, a linhagem que vai culminar em Jesus vai passar por esses nomes aqui. Pode ser que outros filhos e filhas tenham invocado o nome do Senhor? Pode ser que sim. Mas a linhagem que vai levar até Jesus Cristo é essa daqui. Aquele que vai realmente derrotar, né, esmagar a cabeça da serpente, é essa geração que os nomes estão destacados aqui por Moisés, ok, queridos? Então, esse é um primeiro aspecto que a gente precisa observar. Mas a gente também observa, então, essa geração de Sete e Enos. Enos, então, como eu disse, que eu já falei semana passada, reforço aqui. Enos significa frágil ou também mortal. O que significa isso? A gente aprendeu na semana passada que essa geração que passou a invocar o nome do Senhor não almejou
desenvolver e produzir grandes realizações, e não buscou propagar o seu próprio nome e viver para a sua própria glória, como a geração de Caim. Essa geração decidiu invocar o nome do Senhor. É isso que a gente entendeu ali no capítulo 4. E agora aqui, a gente vê que essa geração continua, então agora começa a se desenvolver, né? E ela tem essa responsabilidade de quê? É uma linhagem da promessa, e ela não é composta, o texto não faz um destacamento de algo extraordinário que alguém aqui fez. Sabe por quê? Porque não tem nada que precise ser destacado aqui, a não ser o fato de que eles invocavam o nome do Senhor, e foram transmitindo isso de geração em geração. Isso nos ensina que nós não precisamos ser super-heróis, nós não precisamos ser pessoas que têm grandes realizações, ainda que possamos ter algumas delas. Mas o que precisamos, acima de qualquer coisa, é fazer parte da linhagem que vence a morte, da linhagem que invoca o nome do Senhor. E isso que merece destaque na minha e na sua vida. As pessoas não precisam lembrar que você foi um grande, advogado, professor, juiz, médico, pedreiro, encanador, sei lá o que você é bom, um grande jogador de futebol. Por mais que lembrem disso, as pessoas precisam realmente lembrar é que você invocava em vida o nome do Senhor. É isso que precisa ser lembrado. Qualquer outra coisa é desnecessário. É apenas um adereço para embelezar um pouco mais a sua vida. Mas o que tem que ficar para as próximas gerações, invocar o nome do Senhor. E é isso que a gente vê aqui. Isso vai mostrando aqui que enquanto a linhagem de Caim construía a cidade para imortalizar os seus nomes, 7 anos focavam em cumprir as ordenanças do Senhor, obedecer ao Senhor, adorar ao Senhor. E isso demonstra, sabe o que, queridos? A graça divina. Em que sentido? Em permitir que a vida florescesse e ao mesmo tempo que a vida florescesse, que a promessa de um Redentor avançasse nas gerações. E ela avançou, querido, através de pessoas que sabiam que iriam morrer, e morreu. Eles sabiam que iriam morrer, mas ainda assim eles confiavam na fidelidade de Deus, e essa fidelidade para toda a eternidade, para as próximas gerações. Imagine você viver numa época em que você não conhece muito bem a Deus. É o Criador, que o meu pai, que o pai do meu pai, que o avô, que sei o que, transmitiu para mim. Não sei muita coisa, mas tem uma promessa, que da nossa linhagem vai vir aquele que vai vencer, esmagar a cabeça da serpente. Pouca informação, mas a pouca informação já era suficiente para viver uma vida de obediência ao Senhor, deixar um legado e alcançar a vitória sobre a morte. Porque era fé, graça e fé. Sempre foi a graça de Deus e a fé que nós sempre tivemos que exercer, essa geração também tinha que exercer. João Calvino vai dizer, queridos, sobre esse trecho, que mesmo em meio à ruína da raça humana, e aqui vale um parênteses, é raça humana mesmo. O pessoal aprende aí na sociologia que existem raças, não tem. É uma raça só, raça humana, tá? Só um parênteses, porque a gente está lendo um troço aqui. A raça humana não é raça preta, raça branca, é outro assunto. Classe certo ou errado, tem uma aula lá que fala de racismo, propaganda, tá? Spoiler para você, ali você vai saber o que é raça de verdade. Tem até um hino que a gente canta, vou deixar isso registrado no vídeo, eu já estou incomodado com esse hino. Eu gosto tanto desse hino, a gente canta muito ele em missões. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Encontre o erro. Raças. Na Bíblia, mas não está citando Apocalipse, vai lá em Apocalipse, não tem raças. Povos, tribos, línguas, nações. Raça não. Na Bíblia não tem. Raça está no hino. Por que o autor colocou raça? Porque ele trouxe a informação errada, que ele aprendeu em algum lugar e colocou, e a gente deixou. Entendeu? Mas assim, só um parêntese. Por quê? Porque Calvino falou o quê? Que mesmo em meio à ruína da raça humana, Deus não permitiu que a luz da esperança se apagasse. Repare, você viu aqui, está vindo de geração em geração, uma geração que adora ao Senhor, que serve ao Senhor. Aí Calvino vai dizer, cada nascimento na linhagem de Sete era um testemunho de que Deus estava preservando o mundo para a vinda do Messias. Aí vai um parêntese aqui do que Calvino falou.
E eu falo aqui para você hoje, se você é de Jesus, quem é de Jesus, levanta a mão aqui, só para eu ter certeza. Glória a Deus. Então, se você é de Jesus, você é um continuador dessa linhagem que a gente está estudando aqui em Gênesis. Você é a continuidade dessa linhagem. E desde ali até aqui, o mundo é um lugar melhor porque tem gente da linhagem da graça, da linhagem de Jesus. Amém? O mundo é um lugar melhor porque tem você. Mas veja, porque tem você na sua natureza caída de pecado? Não, porque tem você que invoca o nome do Senhor, que serve a Deus, que adora a Deus. Na medida que você serve a Deus, adora a Deus, o mundo é um lugar melhor. E é por isso que a gente tem que encorajar vocês a casarem mesmo, terem filhos e filhos que servem a Deus. Amém? É para isso, para o mundo ser um lugar melhor. Aqui, essa geração, veja, se Deus não preservasse uma geração que o adorasse, o juízo seria imediato, destruiu, acabou, para com tudo. E não ia ter nasceu e morreu, ia ter nasceu, morreu, acabou. E acabou, não tem mais nada. Repara, aqui, o fato de ter essa geração daqueles que invocam o nome do Senhor, o mundo foi sendo preservado, de geração em geração. O mundo não foi destruído porque tem gente que serve a Deus. E eu estou falando aqui no período pré-diluviano, né, antes do dilúvio. Deus vai destruir o mundo, mas vai preservar o seu povo, a sua geração. Ali, no caso, uma família que a gente vai ver mais para frente. Então, lembre-se disso. É um testemunho, Calvino diz, de que Deus estava preservando o mundo para a vinda do Messias. Terceiro ponto, veja aí. 12 ao 20. Agora você vai ver que essas gerações vão se desenvolvendo, avançando, nascendo gente e morrendo gente. E essa geração, lembrando, é a geração de Deus. É a geração fiel a Deus. Então, vamos ver o que a gente vai aprender. Vai aprender o que eu escrevi aí no título. Número 3 aí, ó. O valor da constância na vida comum. Eu vou explicar já já. Eu vou ler primeiro. Verso 12. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalalel. Gente, que nome. Maalalel. Eu li a semana inteira, mas é claro, eu li em voz baixa. Na hora que eu falei, minha boca não estava treinada. Aí embolou tudo. Maalalel, tá certo? Depois que gerou Maalalel, Cainã viveu 840 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 910 anos e morreu. Dá uma pausa aqui rapidinho. Repara que a longevidade está diminuindo? Reparou? Reparou? Isso é científico. Isso é científico, só para você ficar ligado. Não é à toa que a longevidade está diminuindo. E a longevidade chega lá em Abraão, mais ou menos 120 anos. Diz o texto que ele morreu com 120 anos. E aí vai ficando por aí, 120. Aí dependendo da qualidade daquela cidade, da higiene, da violência. Aí uns vão viver 40, 50, 100. Mas não passa de 120. E nós até hoje estamos assim. Foi decaindo aqui, ó, nesse período aqui. Significa o quê? Que o pecado entrou no mundo. O mundo foi sendo reajustado, reformulado o funcionamento desse mundo. Posso explicar com o exemplo da lei da entropia. Quem já estudou física sabe que é a lei da entropia. A lei da entropia é uma evidência hoje, para hoje, do passado e sempre. A lei da entropia, o que é a lei da entropia? Vou falar de uma forma simples. É a tendência que um sistema organizado, ele tem com o passar do tempo de se desorganizar. Então, por exemplo, você enquanto ser humano, você é um sistema organizado. E com o passar do tempo, esse sistema se desorganiza ao ponto de ir à falência e morrer. Não é verdade? Qualquer coisa que você deixar organizada e deixar o tempo passar, vai se desorganizar. Se você construir uma casa lindíssima e deixar ela toda fechadinha para ninguém entrar e não estragar ela, e você esperar 10 anos para entrar nela, quando você entrar, ela vai estar linda? Maravilhosa? Não, ela vai estar totalmente já deturpada lá, precisando de um tratamento. Isso é um exemplo simples da lei da entropia, da termodinâmica. Isso é uma evidência de que nós estamos agora caminhando para uma desordem. E essa desordem se vê aqui, ó, no decaimento da longevidade. Está percebendo aqui? É isso que está acontecendo aqui, tá bom? Então, vou avançar. 15. Aos 65 anos, Maalalel gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalalel viveu 830 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 895 anos e morreu.
Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Nessa sessão que eu separei, para mostrar o valor da constância na vida comum, repara que nós estamos passando por Quenã, Maalalel, e Jared. A gente não lê aqui, como eu falei, eles não estão fazendo grandes invenções. Será que eles eram grandes inventores? Não sei. Talvez eram, talvez não eram. Criaram muitas coisas? Talvez criaram, talvez não criaram. Faziam o quê? Sei lá. Mexiam com metal, mexiam com qualquer coisa, não sei. O texto não diz. O texto não diz porque o que se destaca aqui é a constância. É a vida comum. A vida comum de ser de uma geração que serve a Deus, viver uma vida que não tem tanto destaque que se justifique registrar alguma coisa, a não ser o fato de que viveu e morreu. Mas viveu como alguém que invoca o nome do Senhor. E morreu como alguém que invoca o nome do Senhor. É isso que a gente está vendo aqui. Muitas vezes a gente busca apenas dar valor àquilo que é extraordinário. É isso que pega muita gente, o jovem. Eu não sou mais jovem, mas vocês que são jovens, adolescentes, a gente às vezes dá valor a uma coisa mega power, extraordinária, e é assim que o diabo enrola a gente. Por quê? Porque ele apresenta um negócio mega sinistro lá para você, você fica impressionado, e ele, ganhei mais um, enrolei mais um. E não necessariamente o fato de se fazer coisas extraordinárias é que é uma coisa de Deus, uma coisa que você deve imitar ou seguir. Jesus fez coisas extraordinárias, não é verdade, queridos? Jesus fez. Agora, Jesus foi comum, não foi comum? Um homem comum? Jesus nasceu num palácio, já que ele era o rei, ele nasceu? Não. Ele foi humilde, obediente até a morte, não é isso? Morte de cruz, a pior morte. Ele foi comum, ele foi extraordinário, mas viveu como um ser humano comum. E isso nos ensina aqui. Uma geração que é extraordinária, porque é a geração que invoca o nome do Senhor. Uma geração que o que tem de extraordinário é que é fiel a Deus. Mas ao mesmo tempo, assim como Jesus, mas ao mesmo tempo é uma geração que tem uma vida comum, que não merece registrar nada, a não ser o fato de que viveu e morreu na presença do Senhor. Isso é um ensinamento para mim e para você. A melhor coisa é que alguém diga que você viveu e morreu na presença do Senhor. E o maior desafio é você completar os seus dias de vida permanecendo na presença do Senhor. É o maior desafio. Esse é o ensino desse texto aqui. Aqui a gente vê que esses versículos vão revelar o quê? A paciência de Deus e o valor de que cada ser humano aqui permanece firme na presença de Deus, na caminhada do dia a dia. Deus, ele está sustentando com sua paciência a história, através de pessoas que vão manter a fé viva, e vão passar essa fé de pai para filho, de geração em geração. Essa é uma prova de que Deus usa também da constância, de quem simplesmente decide não abandonar a Deus. Essa é a ideia. Mesmo quando o mundo se torna cada vez mais rebelde, você tem uma geração que decide permanecer. Estava cada vez mais difícil permanecer fiel a Deus. As gerações estavam avançando, e a gente vai ver, quando eu estudar a trajetória de Noé e o dilúvio, que é na semana que vem, a gente vai ver que a iniquidade e o pecado estavam só aumentando. E era difícil aquela geração se permanecer fiel a Deus. Mas veja, o que a gente vê aqui é isso. O valor é permanecer fiel a Deus. O valor não é fazer coisas mirabolantes. Ainda que você possa fazer coisas mirabolantes, e Deus quiser que você as faça, o valor disso é que você as faça para Deus. E não para que digam, olha como ele faz coisas mirabolantes. Para a sua glória. É para a glória de Deus. Charles Spurgeon, ele vai dizer que a maior prova de fé não é realizar um milagre que pode acontecer uma única vez, mas é andar com Deus de forma constante, ao longo de uma vida inteira, com os deveres comuns e silenciosos de todo dia. Entendeu o que ele falou aqui? Talvez pessoas busquem um milagre extraordinário, e às vezes a gente precisa até desse milagre extraordinário. Só que se você já está mais atento, e já estudou comigo Romanos, você sabe que o maior milagre que você deve buscar, e que a gente pode buscar, é o quê?
é a conversão, é a salvação. Ou seja, quando a gente lê lá em Romanos 1,17, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, ali, o poder de Deus para a salvação de judeu, de gentio, de grego, de brasileiro como eu e você, esse é o maior poder que pode ser manifesto do ponto de vista de um milagre. Não é Lázaro ressuscitar. Lázaro vem para fora, ainda que seja extraordinário. É como Jesus, naquela passagem, em que ele cura um paralítico, mas ele também perdoa pecados. Aí ele perdoa, fala, os teus pecados estão perdoados. Primeiro ele fala isso, os teus pecados estão perdoados. Aí ficam os mestres da lei pensando, incomodados, quem é esse que tem poder para perdoar pecado? Não existe isso, é uma afronta, isso é heresia. Eles estavam incomodados, como que um homem perdoa pecados? E aí Jesus, porque é Deus, na sua onisciência, sabia o que eles estavam pensando, aí ele vai dizer, e ele fala assim, o que é mais fácil? O que é mais fácil? Dizer, os teus pecados estão perdoados, ou fazer esse paralítico andar? É óbvio que o mais fácil para mim, para você agora, é falar assim, perdoados estão os teus pecados, óbvio. Precisa fazer alguma coisa, não só falar, está perdoado. Se é verdade ou mentira, é uma outra história. Mas é isso que Jesus está querendo dizer. O mais fácil é dizer que o pecado está perdoado. É muito fácil dizer. É verdade. Aí ele chega e fala assim, mas para que vocês vejam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, ou seja, essa fala não é vazia, esse milagre é maior do que qualquer milagre, eu vou fazer esse paralítico andar. Ele fala para o paralítico, levanta e anda. E ele levanta. Aí quando esse paralítico levanta e anda, ele está dizendo assim, o maior milagre não foi esse paralítico levantar e andar, foi eu perdoar pecado. Então, quando o evangelho em que Paulo está dizendo que é o poder de Deus, esse é o maior milagre. Não busque o milagre que faz paralítico andar, se você não tem o maior milagre, que é o do perdoados estão os teus pecados, que é o poder do evangelho para a salvação. É isso que essa geração, ainda que não tivesse nenhum detalhe como a gente tem hoje, do evangelho, de que é Jesus o Filho de Deus, de que Paulo explicou tudo para a gente, 2000 anos de teologia e de igreja, ensinando corretamente a Bíblia, para você aprender direitinho de mão beijada. Aquela geração não sabia nem 10% do que a gente sabe, mas ela sabia o que importava. Mais importante do que grandes realizações e grandes extravagâncias, mais importante é permanecer fiel, servindo a Deus. Então, eu sei que um dia falaram para você assim, ai jovem, você vai mudar o mundo, você vai não sei o que, vai nada. Mentira, ninguém vai mudar mundo nenhum. Quem mudou o mundo foi Jesus. Não vai mudar o mundo, você não vai revolucionar nada, desiste dessa vida. Eu passei pela tua idade, não aconteceu nada, tá? Mentira, quem falou isso para você é mentiroso. Eu lembro que falava, eu ficava sonhando, é mesmo, vamos lá, não aconteceu nada. O que realmente revoluciona o mundo de verdade é você ser comum, alguém que invoca o nome do Senhor e tem uma vida comum. E dentro dessa vida comum, o extraordinário acontece. Perdoados são os seus pecados, salvação acontece e transborda na vida das pessoas através de você. É isso que essa geração já estava vivendo, milênios antes da gente. E a gente acha que sabe tudo. Então fica ligado nesse detalhe aí. Quarto, a comunhão com Deus vai quebrar o ciclo. Veja aí o verso 21 até o 24. Vai quebrar que ciclo? Qual é o ciclo que a gente está vendo aqui? Nasceu, viveu, morreu, não é isso? Não é o ciclo? A gente vai ver a quebra desse ciclo. Como assim? Alguém não vai morrer. É isso que vai acontecer aqui. Vamos ver? 21. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque, olha agora, andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. E morreu? É isso que está escrito? Não. 24. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Quebrou o ciclo. Porque Deus permite existir um homem, já que todos eram pecadores, que não passasse pelo juízo da morte, né, e nem vivesse tantos anos quanto os outros, 900, 800 que estavam vivendo. Dá uma ruptura, ele leva ele antes, vamos embora.
leva ele antes. Mas o texto vai dizer que Enoque andou com Deus. Aí você pensa assim, então foi isso, Enoque andou com Deus, conquistou o coração de Deus, convenceu a Deus, pô, ele é tão lindo, vou levar ele comigo. Foi isso? Você acha que é isso? Você acha que Deus ficou assim, impactado com a beleza de Enoque, maravilhoso que Enoque é, vou levar. Não sabia que ele era tão bom assim, foi isso? Você acha que é isso que está escrito aqui? Não, não é isso. No fundo, você sabe que não é, né? Por mais que algum herege pregue isso, diga que você é o fraco de Deus, ponto fraco de Deus, né? Você sabe que não é isso, não é verdade? Deus não viu, Enoque é meu ponto fraco, é isso que aconteceu aqui? Não é isso que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui? Primeiro a gente tem que entender melhor, né? O ciclo da morte que estava acontecendo, ele vai ser interrompido aqui, na vida de Enoque. O texto ele vai destacar que Enoque não apenas viveu, mas morreu, não, mas andou com Deus. Se você não contextualizar isso aqui, você vai achar que Enoque foi aceito por Deus por causa da sua obra. E não foi. Não foi. Sempre é graça e fé. Não se esqueça disso. Lembra de Abel? O texto vai dizer que Deus não aceitou Caim, mas aceitou Abel, a oferta, o culto. Por quê? Porque o culto de Abel revelava uma fé verdadeira. Sim ou não, querido? Então é graça e fé. Não é o material que foi utilizado para cultuar a Deus. Não se esqueça disso, desde lá de Caim e Abel. Aqui, então, Enoque é da descendência de Sete, daqueles que invocam o nome do Senhor. Ele andou com Deus. O texto está dizendo o seguinte, que Enoque andou com Deus, tinha intimidade com Deus, invocava o nome do Senhor da mesma forma que os outros invocavam. Mas o texto destaca que ele andou com Deus no sentido de que Deus ali com ele tinha uma intimidade mais próxima, vamos dizer assim. Mais ou menos isso. E Deus decidiu levá-lo para quê? Claro que se Deus decidir te levar, me levar, agora vem, a melhor coisa que pode me acontecer e te acontecer. Então Deus fez isso na vida de Enoque. Ok. Melhor coisa que aconteceu na vida dele. Porém, tem um objetivo. Qual é o objetivo? O texto vai ensinar aqui que a vida de Enoque, né, vai mostrar que a nossa marca, a marca da geração que invoca o nome do Senhor, não deve ser quanto tempo a gente vive ou o que a gente ajuntou nessa vida. É isso que está ensinando aqui. Mas o nível da nossa intimidade com Deus. A partida de Enoque sem passar pela morte é um sinal que Deus quis deixar ali registrado, naquela geração. É um sinal profético de que a morte, queridos, não vai ter a última palavra. É isso que Deus quis dizer. Ainda que Deus tenha dito que todos vão morrer, eu vou deixar aqui um sinal para fortalecer a fé de vocês, dessa geração. A morte não tem a última palavra. Quem tem a última palavra é quem, queridos? É o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra. Deus então leva Enoque, não porque ele achou Enoque lindo, porque Enoque era da geração que invocava o nome do Senhor, então tinha que levar toda aquela geração. Ele levou Enoque para deixar registrado e marcado. A morte, ela obedece a Deus. Vocês entenderam? A morte obedece a Deus. Então veja, essa situação aqui de Enoque, essa realidade na vida de Enoque de ser arrebatado e levado por Deus, é uma antecipação da vitória de Cristo. Mais uma pista de revelação, de salvação que chegaria para aqueles que são da geração que invoca o nome do Senhor. Entenda, querido, aquele povo, como eu disse, não tinha uma revelação completa do próprio Deus. E aqui há uma nova revelação, um acréscimo na revelação. Deus governa sobre a morte. E Deus está reafirmando, olha, eu tenho um compromisso com essa geração. É isso, é um sinal. E Enoque, então, ele vai fazer uma espécie de um tipo de Cristo, de alguém que venceu a morte. Então veja, antes de Cristo, alguém que venceu a morte. Cristo vence a morte, depois nós, juntamente com Cristo, também vencemos a morte. É um sinal profético de que a morte não vence a nossa realidade, porque Deus intervém, Ele é o Senhor sobre a morte. Então ele antecipou aqui a vitória de Cristo no Velho Testamento, em Gênesis, mostrando que o destino final daqueles, veja, não é daquele, porque parece que só Enoque andou com Deus. Não é, aquela geração invocava o nome do Senhor, aquela geração andava com Deus. Mas no caso de Enoque, o texto dá um zoom na vida de Enoque rapidamente para dizer, Enoque também andava com Deus, invocava o Senhor, e Deus decidiu levá-lo.
para que ficasse registrado esse sinal de que a morte não tem a última palavra e de que um dia todos nós venceremos a morte junto, por causa do que Deus estava fazendo, porque Deus era Senhor sobre a morte, por causa da promessa daquele que derrotaria a serpente, Jesus Cristo. Se você entender aqui, o nosso destino não é o pó, o nosso destino não é voltar para o pó, o nosso destino é viver além do pó, é viver eternamente. É isso que Enoque aqui ensina, a história de Enoque aqui ensina. Enoque era da geração que adorava a Deus, a geração que invocava a Deus. Quem invoca a Deus vence a morte. E Deus resolveu deixar isso de forma profética nessa geração marcado. Para o pastor Matthew Henry, ele vai dizer o seguinte, que andar com Deus significa, para mim e para você hoje, viver exercendo a responsabilidade de que tudo que a gente faz é debaixo dos olhos de Deus. Enoque, ele não foi levado ao céu porque era perfeito, mas porque a sua alma estava em sintonia com o seu Criador. E o último ponto, esperança em meio ao cansaço. E aí vai preparar para a gente estudar mais a vida de Noé, da história do dilúvio, da arca, mas é aqui, essa parte aqui. Vamos ver? Verso 25 diz assim: aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 969 anos e morreu. Aí, só uma pausa aqui, Matusalém foi o que mais viveu, né? O mais longevo. A longevidade está decaindo, mas Matusalém se destaca, ele é um ponto fora da curva, né? Aquela exceção para confirmar a regra, né? Como a gente costuma dizer. E vamos avançar aqui no verso 28. Aos 182 anos, Lameque, parênteses, esse Lameque não é o mesmo Lameque do capítulo 4, não, tá? O Lameque do capítulo 4 era um tirano da geração de Caim, era um assassino. Aqui, esse Lameque aqui é da geração de Sete, da geração que adora Deus. Então vamos lá, aos 182 anos, Lameque gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé e disse, olha o que Lameque disse: ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. O que a gente leu lá no capítulo 3, quando Deus desvia o juízo completo sobre o homem, e ele aponta para a terra, que a gente aprendeu no final do ano. Maldita é a terra. Agora aqui, Lameque vai falar que Noé nasceu, para quê? Diz o texto novamente, 29. Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. E o texto continua, 30. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu, olha a longevidade diminuindo, né? 595 anos, gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo 777 anos e morreu, ou seja, está caindo. 32, para terminar aqui o capítulo. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Vamos parar aqui e aprender. O capítulo ele vai encerrar com a história de Matusalém, o homem que viveu mais tempo na terra, né? E com Lameque, que é filho de Matusalém, pai de Noé. E esse Lameque, como eu disse, é da linhagem fiel. O foco aqui é o nascimento de Noé, cujo nome, por isso o texto está dizendo que ele nos aliviará. Não é isso que a gente leu aqui? O nome Noé significa descanso. Descanso, tá? Então, no verso 29, Lameque vai expressar cansaço. Olha o que ele falou. Lembra? Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então, ele está demonstrando o que, Lameque? Cansaço. Mas, ao mesmo tempo, esperança sendo renovada, porque nasce aquele que vai trazer alívio do cansaço. Entenderam? Ok? Tá? Então, vamos lá. Então, Lameque está expressando esse cansaço, ele sente o peso da maldição, né? Mas ele não perde a esperança. Diferente do Lameque de Caim, que buscava alívio do sofrimento, sendo violento e tirano, esse Lameque busca descanso na promessa de Deus. Ele confia na promessa de Deus. E a menção aqui final dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, ela vai mostrar, queridos, que Deus
nunca deixe o seu povo sem a continuidade. O povo de Deus vai continuar. Meu irmão, pode falar que vai cair um meteoro nesse planeta. O povo de Deus vai continuar. Só vai acabar quando Jesus voltar. Pastor Carlos Elias falou que é real, é verdade. Jesus virá. E quando ele vier, virá o fim. E acabou. Enquanto Jesus não vier, pode falar o que for, não é o fim. E não só não é o fim, como o povo de Deus vai ser preservado até o último dia. Amém? Então veja, aqui, Martim Lutero, ele vai comentar uma coisa interessante. Ele vai dizer que Noé, ele é um tipo de Cristo, pois Deus trouxe alívio e preservação através dele. Aí Martim Lutero comenta assim: onde o pecado trouxe cansaço, a promessa de Deus trouxe descanso e esperança para a terra. Lembra quando eu ensinei sobre o descanso aqui no capítulo de Gênesis, no capítulo 2, que eu falei que descansar não é dormir? Descansar é viver a vida como tem que ser vivida, do jeito de Deus, mas é confiar em Deus, é obedecer a Deus, é invocar o nome do Senhor, é adorar a Deus, é estar com Deus. Se você está com Deus, você está descansando. Ah, mas eu tenho que trabalhar. É isso aí mesmo. Maldita é a terra, vai ter que trabalhar. Não vai ter que trabalhar porque a terra é maldita. Você vai sofrer com o trabalho porque a terra é maldita. A gente aprendeu isso. O problema não é ter que trabalhar, o problema é ter que sofrer por causa do trabalho. Mas vai ter que trabalhar, porque Deus mandou. Mas vai sofrer porque a terra é maldita. Mas tem alívio, tem descanso para quem serve a Deus. Você pode viver nesse mundo de sofrimento, mas com descanso. Não é à toa que Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus não falou isso? Jesus garantiu que essas pessoas teriam o quê? Alívio, descanso para as suas almas. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para as vossas almas. A proposta de Deus é que quem é da geração de Deus vai sempre descansar, ainda que tenha que sofrer, ralar, fazer força em alguma coisa. Está todo mundo fazendo força, a geração de Caim e a geração de Sete. A geração do pecado, abraçada com o pecado, e a geração que invoca o nome do Senhor. Está todo mundo na mesma situação, sofrendo. A diferença é que quem tem descanso é quem invoca o nome do Senhor. Esse tem descanso. Em vida aqui, não é descanso na eternidade, não, é agora. É no meio do sofrimento, é como a gente vê lá Jesus, que eu falo sempre, não vou repetir, demorar não. Jesus na tempestade, aquela tempestade que ele está lá no meio do mar, lá, e aí todo mundo pensa que ele é um fantasma, aí Pedro anda sobre as águas, lembra dessa passagem? Ele salva Pedro de se afogar, mas ele não fala para o vento parar, para a onda parar, para o mar parar, ele só salva. Vai ter momentos que Deus vai fazer isso. Ele te dá descanso no meio da guerra, no meio da confusão. É como o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, porque vai ter dias que a gente vai ter que andar no vale da sombra da morte. Não temerei algum, por quê? Porque ele vai mandar o vale da sombra da morte virar o vale da vida? Não, porque tu estás comigo. Isso é descansar no Senhor, e é isso que a gente está aprendendo aqui. Noé é uma renovação da esperança do descanso. E nós sabemos que viria um juízo de destruição para aquela geração, para a terra, para o mundo todo. E Noé seria o descanso, ou seja, a preservação da geração. O pecado produziu morte, queridos, mas a graça faz a vida prevalecer entre os que andam com Deus. Pode passar aí, para fechar. Pode passar. Está aí, ó. Reconheça a sua mortalidade. Já entendeu isso? E morreu? Já entendeu? Todo mundo vai o quê? E morreu, a não ser que Jesus volte, mas todo mundo e morreu, ok? Então não viva como se você tivesse todo o tempo do mundo. Aqueles caras tinham 900 anos, mas morreram. Você nem isso tem, e ninguém garante que tu vai viver pelo menos 100. Então é melhor viver sabendo que você é finito, e vivendo uma vida que vale a pena viver, uma vida de quem invoca o nome do Senhor. Tenha sabedoria na sua vida, reconheça a sua mortalidade. Segundo, seja fiel. Adolescente, sabia que tu morre? Sabia que tu pode morrer, adolescente? Adolescente vai viver para sempre. Adolescente,
Lembra da mortalidade. E por causa disso, seja fiel. Olha o 2. Seja fiel nas pequenas coisas. Não espere por grandes palcos, eventos, para servir a Deus. Pastor, estou esperando a oportunidade que eu quero estar na frente, no microfone. Meu amigo, grandes coisas, sinceramente, estar no microfone. Mas assim, se tu acha isso uma grande coisa, maravilhosa, eu quero dizer uma coisa para você. Não é para isso que você foi chamado. Você pode ter sido chamado até para usar o microfone, para pregar, para ser um pastor. A beleza não está em ter um microfone, ter pessoas à sua volta. A beleza está em você viver do jeito de Deus e transmitir isso para outras gerações. Então, seja fiel nas pequenas coisas. Viva uma fé constante. Seja uma pessoa constante na vida comum, na faculdade, no trabalho, na família, no dia a dia. Terceiro, assim como Enoque andou com Deus, busque ter intimidade. Uma intimidade real com Deus. Deus é uma pessoa, ainda que seja um ser perfeito, extraordinário, transcendente, Ele também é imanente, Ele está no meio de nós. Ainda mais agora que Jesus Cristo já veio e deixou o Consolador que habita em nós, você tem condições de entrar com ousadia no Santo dos Santos, que não é um templo, é você na presença de Deus, com o Espírito Santo atuando na sua vida. Então tenha intimidade com Deus, fale com Deus. Busque o Senhor. Não se contente apenas em saber sobre Deus. Eu acho tão legal. Eu aprendi tanta coisa, eu sei sobre. Mais do que saber sobre, porque conhecer a Deus não é só saber sobre, é ter experiência com Ele. É se relacionar com Ele como uma pessoa que Ele é. E é relacionável, está disponível para mim e para você. Ele não precisa de mim e de você. Fica com pena de Deus. Coitado, Deus está solitário. Não tem nada a ver. É quem precisa é você. E Ele está disponível porque Ele é bom. Mas Ele não precisa não. 4. Deixe um legado de fé para a próxima geração. Isso é importante. Você quer fazer algo útil nesse mundo? Se tem algo útil para se fazer, ainda que você descubra a cura do câncer, seja igual aquela médica que está descobrindo como é que as pessoas voltam a andar, os paralíticos e tal. Sei lá. Né, Jesus não curou paralítico, mas o mais extraordinário que Jesus fez foi garantir as próximas gerações. E como Ele garantiu isso? Morrendo na cruz e deixando o Evangelho para ser transmitido de geração em geração. Então você acha que o seu papel é curar paralítico, ainda que seja com a medicina, com a ciência? Não, o seu papel é deixar um legado para as próximas gerações. Eu oro para que você seja um grande, eu já falei semana passada, um grande profissional, sim. Que você seja um grande juiz, um ministro do STF, para entrar naquele lugar de endemoniados e ser diferente. A beleza não está em ser esse grande ministro, a beleza está em ser ministro de Cristo, num lugar como aquele. Se você tiver que ser um político, seja um político, para não roubar, pelo amor de Deus, para deixar um legado do Evangelho, aonde tiver que ser feito o trabalho. Se você tiver que ser um professor, ensine as crianças a ciência do jeito certo, não baseado na tua arrogância ou na tua ideia maluca, mas do jeito certo. Deixe o legado para a próxima geração. Está na hora de pensar na próxima geração. Pô, pastor, não resolvi nem a minha geração, eu tenho que pensar na próxima. É por isso que, se você começar a pensar na próxima, tu vai dar um jeito na tua geração rapidinho. A gente daqui a pouco vai para uma vigília, eu só vou mais tarde, mas tem uma galera que vai para uma vigília aí da JBC, vocês estão convidados. É lá na Igreja Batista Central, de Campo Grande. Eu vou estar na parte final lá, celebrando a ceia, 5 horas da manhã. Eu quero você ir lá, aqui lá. Mas para quê? Para resolver o problema da tua geração, conhecer pessoas, casar, namorar, casar, ter filho, filho que serve a Deus. Resolva a tua geração e pense o que eu vou fazer para a próxima, o que eu vou deixar para a próxima. Eu vou deixar um legado de celibato, que Deus não me chamou para o celibato. Deus não te chamou para o celibato não, irmão. Você que está de enrolação aí, Deus não te chamou para o celibato não. Está amarrado. Celibato é um dom do Espírito Santo, a gente pode aprender num outro momento. Deus não te chamou para isso, Deus te chamou para ser como a gente aprendeu aqui em Gênesis. Crescer e multiplicar. E crescer e multiplicar do jeito de Deus, gente santa. Então você tem que ser intencional. Eu vou para essa vigília para buscar Deus, para andar com Deus, para ser arrebatado igual Enoque no meio da madrugada, mas ao mesmo tempo para conhecer pessoas. E para viver
uma realidade de continuidade, deixar um legado. É isso. Tá bom? Faça isso. Vai, jovem. Eu acredito em você, não, no que Deus pode fazer através de você. Amém? E o quinto e último, descanse, não na vigília dormindo lá não, descanse na promessa de Cristo. Tudo isso aqui é por causa de uma promessa, a promessa de que Jesus viria. Então pare de tentar carregar o peso do mundo, pare de tentar resolver o problema das pessoas e o seu na sua força. Busque o verdadeiro alívio e o descanso que foi prometido nessa geração lá, foi dado lá com Noé e foi dado na sua vida através de Jesus Cristo. Viva o descanso de Jesus, viva o descanso daquele que venceu a maldição. O pecado produziu morte, mas a graça faz a vida prevalecer. Não esquece disso. A vida vai prevalecer entre os que andam com Deus. Concluindo, Gênesis 5, queridos, mostrou uma coisa para a gente. Não sei se você... Concluindo, pode passar, por favor. Isso, obrigado. Gênesis 5, ele mostrou uma coisa que a gente precisa aqui frisar, que a história humana é um obituário. É morte atrás de morte. Os filhos de Adão estão presos, né, na realidade da morte. Agora, Gênesis 5 também mostrou um caminho de volta para casa, um caminho de volta para Deus, um caminho de um povo que é gerado por causa de uma promessa, o povo daqueles que invocam a Deus. A gente aprendeu aqui, queridos, que a nossa maior realização não é o tempo que a gente vive, 900 anos, nem o que a gente vai fazer aqui, mas é o testemunho de vida de quem agrada a Deus. O que importa é isso, é que se diga, essa pessoa viveu nesse mundo, viveu e morreu, teve filhos e filhas, mas agradou a Deus. É da geração dos que invocam o nome do Senhor. Uma palavra para você que não é crente, adolescente, tem gente aí que não é crente. A jovem, tem gente aqui que não é crente. Você que está no vídeo, que está ouvindo isso, e nunca tomou uma decisão por servir a Deus e viver uma vida com Deus. Nunca se entregou para Jesus. Você que vive apenas para, sabe, você talvez esteja vivendo a vida apenas para preencher os dias entre o dia que você nasceu e o dia que você vai morrer. Se tu está vivendo desse jeito, ou seja, tem que preencher essas lacunas e viver uma vida e acabou. Se tu está desse jeito, meu querido, eu quero dizer uma coisa para você, a vida não é para isso não. A vida não é só para viver, a vida não é só para existir, até porque o ser humano, ainda que a biologia chame a gente de animal e diga que a gente tem várias raças, a Bíblia vai dizer que a gente é uma raça só, a gente não é animal, a gente foi feito à imagem e semelhança de Deus. E a gente tem uma vida diferenciada em relação a qualquer animal, não porque a gente raciocina, porque sinceramente tem muito animal que raciocina às vezes melhor que a gente. Se você conversar com os cachorrinhos aí, tem uns cachorrinhos aí que parece só falta falar. O ponto não é esse. O ponto é o que nos difere de qualquer animal, que a gente tem a imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus. E você que tem Jesus, no coração, você tem a imagem reconstituída, restaurada. Mas você que não tem Jesus, tem uma imagem corrompida. Você não consegue ser como Jesus, você não consegue agradar a Deus, a não ser que você seja restaurado. Então a minha palavra para você que não tem Jesus no coração, é que sem Jesus a sua história vai terminar no e morreu. Sem Jesus é isso, é e morreu. Mas hoje o convite para você é para que você entregue a sua vida para Jesus, e agora não vai ter mais e morreu para você, vai ter e viveu, para todo sempre e viveu. Arrependa-se do seu pecado e venha andar com Deus, assim como Enoque andou. Entregue sua vida para Jesus. E uma última palavra para você, para mim, para a gente que fala que é crente, que é da geração, a geração que agrada a Deus, a geração que louva o Senhor, que invoca o nome de Deus. Que a nossa marca não seja um sucesso falso, humano. A nossa marca não é essa. Que a nossa marca seja andou com Deus, invocou o nome do Senhor. Porque não vai ser diferente de quem é da geração de Caim. O e morreu vai passar pela minha e pela tua vida também. Mas o que tem que ficar não é o e morreu. O que tem que ficar é andou com Deus, invocou o nome do Senhor, serviu a Deus. Que a sua rotina não seja um ciclo vazio. Nasceu, viveu, morreu
e foi para o inferno. Mas que seja uma caminhada de intimidade, todo dia com Deus. Se o mundo está morrendo ao seu redor, que você seja aquele que aponta para o descanso, Jesus Cristo. Irmãos, que esse eco sombrio do imorreu seja abafado, silenciado pelo grito de esperança e certeza da ressurreição através de Jesus. Que a gente, ao sair daqui, quando a gente sair desse lugar, que seja para que o mundo veja na nossa vida as marcas de Jesus, as marcas de quem caminha com Deus. Que o Senhor possa nos ensinar a contar, como diz a palavra de Deus lá em Salmos, a contar os nossos dias, de tal forma que a gente alcance o coração sábio. E que para tanto, o Senhor nos abençoe. Vamos orar.